Ei, boa tarde, gente. De volta aqui aos podcasts, agora no ano de 2024, primeira gravação. E quem tá aqui comigo hoje é a Jaque. A gente se conheceu recentemente num evento de magnetismo, gente. Depois eu falo pra ela contar aqui uma foto pra vocês. Mas vamos começar. Primeiro eu quero agradecer, Jaque, de você estar aqui hoje. Agradeço, amada. Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Meu primeiro Que podcast gostoso. também de 2024. Já abrindo com chave de ouro, que sua vibe é muito boa. É, assim que tem que ser, né, gente? Porque se não for pra rir, falar besteira, dar risada, a gente nem vem. Nem vem. Ô, Jaque, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o que você faz. Se apresenta, porque todo mundo já sabe quem eu sou, né? Mas e você? Fala de você. O que você faz? Eu vou falar, gente. Meu nome é Jaqueline Fraga. Eu sou jornalista de formação e sou consultora de imagem estratégica e sou especialista em análise facial. O que isso faz, né? Para contar um pouco do que eu faço, eu tenho que contar um pouco do que eu passei. Quando eu tive um problema de depressão muito grande e eu passei por uma fase na minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, aberta, falo alto, né? Dá risada alta. Dou risada super alto, gargalho. Aí vocês entenderam por que a gente se identificou, né? Então, eu tenho qualquer semelhança era coincidência. Eu vou explicar até sobre isso. E aí, ao longo da vida, as pessoas vão dizendo pra gente, tem que ser menos, fala mais baixo, não precisa ser tão extravagante, não precisa exagerar tanto. E ao longo do tempo, eu escutando isso repetidas vezes, eu comecei a internalizar isso de uma forma tão forte que eu passei a não me arrumar. Eu passei a não usar a maquiagem que eu queria, o cabelo que eu queria, a roupa que eu queria. A se esconder pra caber dentro do mundo dos outros. E aí entrei numa depressão, tive síndrome do pânico, enfim, aconteceram milhares de coisas. E aí o que acontece? Quando você vai procurar uma ajuda terapêutica, você tá com... Eu passei por uma crise de identidade muito séria. Porque chegou um dia que eu olhei no espelho e eu via só um borrão. Eu não me reconhecia. Eu literalmente não reconhecia aquele rosto que estava na minha frente. E aquilo me deu um desespero profundo, porque a minha alma já estava com um vazio tão grande, né? Até ficou emocionada. A depressão estava tão forte que eu olhar e não me enxergar, aquilo estava me matando. E aí procurei uma ajuda terapêutica, ali de uma psicóloga. Ela falava, você tem que descobrir... Eu desaprendi a ser eu. Porque isso é tão comum, já, que é tão legal você contar essa experiência, porque isso é muito comum. Isso aconteceu também comigo e eu tenho certeza que várias pessoas vão se identificar com isso. Porque acontece tanto em casos assim, né, como você está citando, quanto até dentro de um relacionamento, de um casamento, a pessoa vai também se aconteceu perdendo. Isso porque eu estava casada. Não tô dizendo que o casamento, mas que teve um papel importante, sim. Sim, sim. Isso é muito comum, muito, muito. E é isso que você falou. Só que aí a pessoa chega e fala assim pra você. Então, veja bem, você desaprende a ser você. E como você desaprendeu, você tá muito perdida. E aí o psicólogo chega e fala, você tem que descobrir o que você gosta. Você não sabe. Tá dentro de você, mas você não sabe. E cada vez que a psicóloga falava isso pra mim, me dava ansiedade. Me dava pânico, porque ela falava, era como se eu tivesse que saber, mas eu não conseguia acessar. E aí, bem nessa época, eu fui fazer um trabalho voluntário na Unicamp com mulheres de gravidez de alto risco e com câncer. E ali, a maquiagem, eu sempre fui muito vaidosa, mas eu passei esse período aí batida. A maquiagem entra na minha vida para eu trabalhar junto com aquelas mulheres. E eu vi o quanto que a maquiagem tinha um impacto na autoestima daquelas pessoas. E comecei a estudar. E aí, na época, a Avon me contratou. Eu fui trabalhar para a Avon, liderei mais de 100 mulheres na equipe de vendas da Avon. E fui estudando maquiagem e fui me tornando professora e aliando a maquiagem com a autoestima. Porque era o que ela fazia comigo. A maquiagem, ela é você pintar a tela do quê? Do rosto. E eu falava, nossa, como um rosto, como uma sobrancelha. Porque quando a pessoa passa por um câncer, cai todos os pelos da sobrancelha, dos cílios. Então, você conseguir com a maquiagem refazer uma sobrancelha é muita coisa para uma mulher. Muita.
E isso me despertou uma curiosidade. Como eu sou jornalista de formação, eu tenho como jornalista, eu sou curiosa por natureza. Aí eu falei, não, eu quero saber por que a sobrancelha tem um impacto tão profundo. E eu fui estudar sobre o rosto. Dentro desse estudo do rosto, a gente tem aí registros da fisiognomonia, que data de mais de 5.000 anos antes de Cristo. O rosto, eu sempre falo isso, o rosto é um mapa de quem nós somos. E Deus deixou esse mapa pensando assim, tá na cara, não é possível que eles não vão saber quem eles são se ficar na cara deles. Só que a gente se olha e não se enxerga. E aí, com os estudos, eu comecei a E aplicar. quem se olha, né? Porque ainda tem isso de pessoas, e mulheres e homens, que às vezes não tem tempo, toma banho correndo, mal passa na frente do espelho e já sai correndo para trabalhar, para ir para a vida, né? Sim. Então tem essa questão também. Ou então, às vezes, a autoestima, a questão com a autoimagem tá tão ruim que a pessoa não para nem para se ver, né? Escolhe não se ver, né? Durante um tempo também tem isso, né? Isso é muito importante, escolher não se ver. Só que esses estudos, eles trazem a base também do temperamento humano. Então, o nosso rosto, o cérebro humano, ele lê linhas, formas, cores, volume e proporção. Então, pessoas que têm um determinado tipo de linha, por exemplo, linhas retas no rosto, vão ser pessoas fortes, decididas, arrojadas, líderes por natureza. São pessoas que têm um temperamento colérico. Lembrando que o temperamento é a base de quem nós somos, ele é imutável. Então, o rosto, ele vem com essa informação. Todas as pessoas que tiverem essa linha no rosto serão da mesma forma. Já quero saber do meu. Aquela do né? Porque eu sou dessa. Ele falou ali, eu também quero saber o meu. Porque aqui a gente é assim, gente. Que gosta, né? Então, por exemplo, já que, né, você me deu liberdade de falar, eu quero ver o meu também, mas para entender. Então, imagina o seguinte, quando eu fui nesse processo e eu descubro que o meu lábio é assimétrico, o seu também, ou seja, o superior, ele é menor do que o inferior, isso fala de pessoas intensas. Intensas nos prazeres da vida. Isso explica muita coisa, gente. Não por nada, não. Não sei se vocês estão acompanhando meus stories. E é nos prazeres de uma forma geral. Sim. É o prazer sexual, é o Comida, prazer de comida, é o prazer de bebida, experiência, de bebida, de viver coisas novas. Uhum. Você imagina que quando você olha para o seu rosto, você não precisa mais ficar procurando dentro de você. O teu rosto já te dá esse direcionamento. Não, você veio para ser isso. E aí, é interessante você falar sobre isso também. Depois, sim, só trazendo um outro gancho. Porque depois, pra gente falar sobre essa questão de pessoas que mudam o rosto, Uhum. né, através dos procedimentos estéticos também, para melhorar a questão da autoestima, né? E daquelas que, de repente, usam alguns artifícios para esconder, talvez, o que são. Mas continue falando do rosto, porque eu sou essa pessoa que fala 1000 coisas ao mesmo tempo, mas aqui eu tenho que ser organizada, né, gente? Porque... Mas eu vou falar sobre isso, né? Sobre ser uma pessoa que fala muito... Então, desculpa, baixei no microfone. Imagina o seguinte, voltando aqui para minha história. Quando eu começo a analisar meu rosto... Você descobre numa sobre aula, você. menina, eu gritei. Quando eu faço aquela análise dentro daquele curso ali e vem a resposta de que sim, eu sou uma pessoa intensa, de que sim, eu sou uma pessoa dedicada, eu sou uma pessoa extrovertida, aquilo foi de um alívio. Ufa, deu aconchego pra você. Eu me senti pertencente a mim mesma. É louco isso, né? Não sei se faz sentido para as pessoas que estão... Eu pertenci a mim. E ali começa o meu processo. E aí eu lembro que eu fui estudar, estudei fora do país, estudei na França, estudei em Nova York, me especializei, fiz pós-graduação e meu professor falou, ninguém nunca levou esse conteúdo para as pessoas de uma forma assim, aberta, ou com esse intuito terapêutico, né? Eu falei, eu vou ser a primeira. Porque eu sou agente de transformação disso. Então eu criei meu próprio método de análise facial, em que a gente consegue, assim, agora em janeiro, né, de 2024, eu vou lançar o primeiro análise facial para terapeutas, porque através da foto da pessoa, você já consegue saber quem é o seu paciente. Através da foto, não precisa ter, a pessoa não precisa nem estar falando. Então,
A divisão do nosso rosto, por exemplo, só para vocês entenderem isso. Então, a gente tem aqui uma divisão do rosto básica, que já você bate o olho na pessoa, vocês já vão começar a se conectar. Já vou ensinando os pulos do gato. Da linha daqui, do primeiro fio de cabelo até aqui o meio do nosso sobrancelha, é o nosso campo da razão, que está ligado ao nosso cérebro neurocórtex. Do meio da sobrancelha até a base do nariz é o nosso campo da emoção, que está ligado ao nosso cérebro mamífero, nosso cérebro emocional. E da base da sobrancelha até o queixo está ligado com o nosso cérebro reptiliano, nossa parte instintiva. Então, quando você olha para o rosto da pessoa, qual é o terço daquele rosto que mais se destaca? Se for o terço da emoção, aquela pessoa é mais emocional. Se for o terço da ação, aquela pessoa é mais ativa. E aí, uma pergunta já até para eu aprender e para quem está ouvindo aprender também, é o que se destaca naturalmente ou o que ela deixa em evidência. Porque, por exemplo, a pessoa pode ter uma boca que ela passa um batonzão e não passa maquiagem no olho. Ou então que passa maquiagem no olho, mas que usa um batom nude. Então tem a questão de ter um traço mais forte ou o que ela escolhe destacar através, por exemplo, da maquiagem e tudo. Perfeita a sua pergunta, porque aí a gente entra em 2 campos. Nós temos 2 esferas da nossa comunicação visual. Aí, quem eu sou e quem eu demonstro ser. Quem eu demonstro ser, no caso das mulheres, entre a maquiagem e os acessórios, e dos homens, a barba. Então, quando você faz uma maquiagem, eu também dou a consultoria nesse sentido, porque eu vou falar sobre equilibrar esses nossos terços, porque o excesso, todo excesso tem uma falta e traz um desequilíbrio. Então, se a pessoa é só ação, ela é um trator, ela atropela todo mundo. É aquela pessoa que pô, não queria, quando eu vi, já fiz. É porque ela tem um instinto dela muito ativo. Então, chamar atenção para os terços superiores, para o racional, por exemplo, colocar um topete no cabelo, no caso de um homem. No caso da mulher, a gente pode estar trazendo ali uma iluminação no cabelo. A imagem percebida, ela traz esse equilíbrio da mudança, que vai repercutir depois nos procedimentos estéticos que eu vou explicar. E falando um pouquinho sobre imagem percebida, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque, assim, existem estudos que falam que vocês ouvem o que eu falo, mas vocês notam muito mais como eu me porto. Exatamente. E qual é a minha comunicação não verbal? Como eu me visto, qual é a impressão que eu passo através da forma como eu sou. Né? E essa impressão que eu passo, ela é maior em termos da referência do que vocês vão ter sobre mim do que o que eu tô falando. Exatamente. E o rosto, ele é a sede da identidade humana. Ninguém mostra um passaporte ou um RG com foto do pé. É do rosto. Por quê? Porque ali, hoje já se tem pesquisa avançadíssima de inteligência artificial sobre reconhecimento facial. Então, você já tem até alertas, por exemplo, isso é muito usado na Europa e nos Estados Unidos, de potenciais casos de psicopatia. Já é possível identificar isso. Então, o rosto traz isso. Agora, quando você falou, esses terços é o que é natural da pessoa? Sim, é o que é natural. Inclusive, a gente mede esses terços. Então, eu vou dar o meu exemplo, né? O meu maior terço, por 0,5, é o meu terço da ação. É esse aqui. O meu segundo é o terço da emoção. E o último da razão. Então, como a Jaqueline é? A Jaqueline, ela faz, ela sente e ela pensa. Eu sou assim mesmo. Eu sou uma pessoa altamente executora. E depois eu vou sentir sobre aquilo que eu fiz e depois é que eu vou pensar. Só que essa informação nos ajuda também a trabalhar isso, para eu não ficar somente sendo essa pessoa instintiva. É um autoconhecimento. Claro, tudo é. Então, por exemplo, aí, vamos lá. Então, você equilibra seus terços da face. Então, a primeira coisa que a gente olha na gente são os terços. Você pode pegar uma régua e fazer essas medidas na sua face. O terço que tiver maior, já te fala. Maior em centímetros mesmo. Em centímetros. Ah, tá. Em centímetros. Agora, por exemplo, você olha para uma pessoa, o que destaca naquela pessoa? Por exemplo, o nosso nariz, ele faz referência ao nosso ego. E à nossa ação perante a vida. Então, eu sempre gosto de dar esse exemplo. O caso do Michael Jackson. O Michael Jackson, ele tinha um conflito muito grande de identidade, né? Em relação a tudo dele ali.
E ele começa a fazer vários procedimentos estéticos no nariz. O nariz, ele também está ligado à nossa parte de ganhos financeiros. E se a gente acompanha a história do Michael Jackson, quando ele vai afinando o nariz, afinando, o Michael Jackson começa a se afundar em dívida. Na fisiognomonia antiga da China, 5 mil anos atrás, todas essas informações eram levadas em consideração para a gente analisar o comportamento da pessoa e o que poderia acontecer disso. Então, pessoas que têm o nariz muito empinado, né, com essa linha diagonal, assim, literalmente aquilo que fala nariz empinado, né? E o nariz curto, são pessoas que costumam gastar mais dinheiro na sua forma de viver. Só para elucidar aqui o caso da China, na China era assim, ficava um especialista e aí as pessoas iam vindo. A mulher, por exemplo, que tinha uma testa muito alta e muito redonda, eles colocavam pro campo de arroz, porque era uma mulher muito racional, não servia para ser esposa. Não ia ser submissa. Exato, muito inteligente. Olha o patriarcado. E o homem que tinha o queixo quadrado, ele ia virar general do exército. E tem uma explicação do queixo, tá? O queixo é a nossa área da vontade. Então, quando eu tenho o queixo muito proeminente, ou seja, muito para frente e muito quadrado, eu sou uma pessoa que eu imponho minha vontade perante as outras pessoas. Se vocês pegarem os super-heróis, tipo o Superman, o Batman, o que mais destaca neles é o queixo. São pessoas de muita vontade, de muita ação. Então, o cinema se utiliza dessa imagem através de próteses, por exemplo, para potencializar uma área. A TV, o marketing, nós já somos bombardeados com essas informações. Entrando na parte estética, só para elucidar, já percebeu que todos os homens começaram a colocar queixo? Para serem mais viris. Exatamente. Para passar essa impressão de que eu sou Exatamente. o que você procura. Só na sedução, gente. Exatamente isso, porque quando a mulher começa a ganhar força, ele precisa também se sentir forte. Agora, já que se o cara coloca um queixo, isso vai impactar no comportamento? Sim. Não tem como você fazer um procedimento no seu rosto. Contei aqui o caso do Michael Jackson, mas aí a gente pode elucidar vários outros casos de pessoas que fizeram... Porque o caso dele foi extremo, né? Chega a ser bizarro, né? Exatamente. Não estamos falando aqui de uma pessoa que faz... eu sou, por exemplo... Fez um ajustezinho, só deu uma harmonizada ali e tal. Tem gente que dá uma exagerada, gente. Vira uma desarmonização facial. Já vi umas coisas que eu falo assim, meu Deus. Não há uma necessidade, né? E aí, o que aconteceu com as mulheres? Várias mulheres colocando... Boca. E o que a boca nos fala? A boca, ela é, para a mulher, a representação do órgão genital. Não é à toa que os homens têm tanta fascinação pelos lábios femininos, porque eles têm uma analogia direta com o órgão genital feminino. Então, a boca, no geral, independente do gênero, ela fala sobre comunicação. Ela fala sobre comunicação, ela fala sobre expressão, ela fala sobre vontade, ela fala sobre desejo. Sensualidade. Então, a ausência de lábios me fala de repressão na sexualidade. Lábios pouco volumosos. Lábios muito volumosos me fala muita energia de sexualidade. Entendeu? Gente, tô me identificando com umas coisas aqui. Não sei se vocês estão se identificando aí, mas eu tô identificando umas coisas aqui. E é engraçado que você vai falando. Não vai passando um filme de pessoas na tua cabeça? É isso que eu ia falar. Isso já que eu ia falar. Nossa, isso que ela falou sobre lábios finos me lembrou. É verdade. Nossa, isso daqui é verdade. Eu tô aqui chocada. É babado. Babadeira. Eu até brinco, eu falo, gente, vocês vão sair na rua, eu falo pros meus alunos isso, vocês saem na rua, até o cachorro você quer analisar, deixa eu ver. Você... Mas você sabe que essa coisa do analisar, eu só analiso quando é estratégico pra mim, senão eu não fico, não. Não, eu também, que nem a pessoa fala assim... É muito cansativa. Ai, você tá me analisando? Não tô. Não, ai, mas tranquilo. você tá aqui, tô te conhecendo, você já tá sabendo tudo da minha vida. Não tô. Mas você... Não tô trabalhando. Mas eu vou te confessar, as minhas alunas são
Tinha uma época que meus alunos me davam folga. Elas entravam no grupo, Pra iam nos analisar os aplicativos boy. e mandando os boy. Gente, Não. já acharam uma função aqui pra procurar os boy magia. Agora a pergunta que não quer calar. Se elas iam lá analisar o boy, porque deve ter alguma analogia com o falo. Tem alguma analogia ali com o falo ou com a potência de falo. Muito bem. Nossa, mulher... Gente, mas ó, hein, se elas estão lá olhando os Tinderelo lá no aplicativo e analisando, elas estão querendo alguma coisa em troca. É bem isso. E também, por exemplo, a gente fala muito sobre perfis comportamentais, né? E eu explico muito isso para as minhas alunas. Olha, no rosto já está dizendo se a pessoa é extrovertida ou introvertida. Eu sou muito de que não são os opostos que se atraem. Não, claro que não. São os afins. Os opostos se distraem, né? A gente aprende. Nossa, com os adoro opostos, isso aí, mas os boa frase. Os opostos se distraem. Mas essa questão da energia sexual no homem. Eu achei que ela ia fugir desse assunto. Eu já Não. ia cutucar já, gente. Eu não porque- fujo de uma porque a gente briga. Eu não precisa fujo de uma dessa- briga. Porque essa informação pode ser interessante para todo mundo, inclusive para os homens passarem boas impressões. Ó, Exatamente. Mulheres, os homens, o que você tem que olhar ali? Primeira coisa, se a testa dele for muito reta, se a testa é muito reta, reta em cima? É. Aqui? uma linha assim, ó. Sim, tá. É. Sem essa entradinha aqui? É, você sem fala? essa, isso. Que eu tenho aqui, ó. Essa aqui. Eu também, ó. O meu tem várias curvas, tá O meu vendo? também, ó. Quando o homem tem essa testa muito reta, ele é um cara que o pensamento dele é muito rígido. Então, ele vai ser aquele cara ali que é o que eu penso, é o que eu acredito e tal. Mais mandão, você fala. Mais mandão. Mais Bem mais autoritário. autoritário, isso. Tá. Próximo ponto. Sobrancelha. Se a sobrancelha do homem for muito grossa, a sobrancelha, para todos os seres, dependente de gênero, ela representa a nossa energia perante projetos na nossa vida. Menina, a minha é desta largura e ainda grudada aqui no meio, monocelha. Então, para te ter... quem era um... Eu sempre gosto de trazer essa história. O Einstein, ele tinha sobrancelha grossa. Nossa, o Einstein era quase uma peruca do sobrancelha. Me fala de muita energia no campo mental e emocional para execução de projetos. Então, se esse homem tem a sobrancelha muito grossa e essa testa reta, ele é um cara de um pensamento forte, com uma sobrancelha com isso. Então, ele tem muita convicção das coisas que ele quer. Ou seja, ele vai te amarrar na cama e pode te trancar em casa. Então aí você analisa as convicções dele, gente. Porque você não vai te dar uma Maria da Penha. Agora... Sim. A mãe das Camargo. Agora sim. Eu tô falando... Agora, se ele for do bem, aí você fala, opa, esse aqui, ó. Assim, claro que a gente tá analisando pontos. A face, eu criei um sistema... E trazendo um humor pra trazer leveza Pra pro trazer assunto. leveza, mas mas não obviamente é, que- lógico que tem outros fatores que vai ser além Sim, disso, né? porque de repente chega na parte dos lábios, ele tem um lábio mais arredondado, o que traz mais amorosidade, os olhos são mais arredondados e grandes, o que significa uma pessoa que se entrega, uma pessoa carinhosa, uma pessoa atenciosa. Então, esse equilíbrio, ele é importante. No curso eu dou uma tabela, que eu chamo de colinha, e você vai medindo ali o rosto da pessoa e fazendo uma pontuação para você saber se ela vai ser mais extrovertida ou introvertida, ou vai ser mais ativa, ou ela vai ser mais... Eu vou falar passiva. Não no sentido, ou talvez também no sentido sexual. Também. Agora, assim, para ser direto ao ponto da questão sexual, o nariz, no caso dos homens, representa o falo. E você sabe que isso que você tá me falando, tem um livro, né? Pra quem não sabe, eu estudei o Tantra também. Nunca atendi com Tantra, né? Não faz parte do meu projeto de vida, por enquanto. Não sei quando eu tenho que orientar casais e tal, que dou... Ensino umas paradinhas diferentes, mas é entre o casal, mas nunca trabalhei com nu. E tem um livro que fala sobre isso. Gente, quem quiser, eu tenho um PDF, se vocês quiserem. Eu que quero, é um livro hein? das antigas. Ele nem tá em português nem nada.
E ele tem vários... E ele fala lá do pênis. Mas eu achava que não era verdade, sabia? Que o pênis tinha a ver com o tamanho do nariz e a sobrancelha desse livro fala. Porque esse estudo é milenar. Isso aqui que eu tô te falando tem essa conexão aí. Com o Tantra e com a energia sexual. Tanto na área de estudo de análise facial, tem a área da chinesa, tem a área ali do pessoal que é do Oriente ali, tem o pessoal que são os árabes. E, por exemplo, no caso ali, os judeus, algumas áreas de fisiognomonistas, que são especialistas em análise facial, olham o nariz do homem e a boca da mulher para ver se vai ter encaixe sexual. Não, a gente vai ter que ir pro rolê. Vai ficar olhando. Ih, gente, não vai caber. Não, vai gente, caber, eu preciso contar uma coisa. Eu contei isso pra minha mãe, gente, pra minha mãe. E a minha mãe agora está analisando todo mundo. É uma coisa terrível. Maravilhosa sua mãe, já gostei dela. Figura, Já gostei da mãe dela, gente, porque eu sou dessas. Ela é figura demais. Esse conhecimento, ele é um conhecimento muito legal. É claro, né, gente? Vai ficar olhando assim pros homens. Os homens também vão olhar pra boca das mulheres. Mas também. deixa eu falar um negócio aqui pra você. Mas já aconteceu de eu sair com homem não tô narigudo e falar, mas acho que aquele livro tava errado. Ai, Senhor, me ajuda. Gente... Não bateu. Ô, gente, mas aqui, ó, uma informação importante. Eu vou dar um complemento a mais, né? Porque, obviamente, também eu faço análise do corpo inteiro, mas o que eu mais foco, que é o que eu falo. Ninguém sai olhando pro corpo. A gente geralmente olha pro rosto da pessoa. Então, e no WhatsApp também é a foto do rosto. Sim. Então, você já sai ali, pra quem tá no Tinder também. Mas uma coisa que eu vou falar pra vocês, uma dica aqui. Você vê o nariz e o dedo do meio. Geralmente o nosso dedo do meio não bate tanto. Não, o que acontece com o nariz? O que acontece muitas vezes? Aquele homem, ele teve uma influência genética que vai pesar mais ou do pai ou da mãe. Se foi a da mãe, a proporção de mensura do nariz fica um pouco mais afeminada. Então não dá tanto volume, não dá tanta força. E aí não representa muitas vezes o membro daquele homem. Ela foi fina, gente. O membro. Tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bom? Então, assim, isso tem, porque no rosto também a gente vê várias questões de traumas, por exemplo. A gente consegue ver ali, no nosso rosto, estão impressos nossos traumas. Nossos bloqueios, nossa glória, tudo. O rosto é a nossa história. Então, dessa questão, né, assim, trabalhando com essa questão da energia sexual... No caso do homem tem isso. Quando eu faço análise facial, falando muito sério sobre isso, eu ensino meus alunos a dividirem o rosto da pessoa. Então, você corta o rosto no meio no computador, duplica 2 vezes o lado esquerdo e 2 vezes o lado direito. Vai sair um formato muito parecido com o seu lado materno e o seu lado paterno. Se o lado da mãe tiver mais força no campo psicológico daquele homem ou daquela mulher, no caso, vou pegar o exemplo do homem aqui, tá? Se a mãe foi uma figura muito presente na vida daquele homem, de uma forma não tão positiva... E às vezes esse não tão positivo, gente, às vezes até por excesso de cuidado. Exatamente. Não é necessariamente que foi um trauma ruim. Mas existem mães que, por amor, o excesso de amor também acaba atrapalhando, Perfeito, acaba deixando as pessoas mais inseguras, né? Acaba castrando a potência daquele homem de se resolver sozinho, de ter coragem de ir pra vida, de ter coragem, inclusive, de largar essa mãe que é tão perfeita, tão maravilhosa, tão incrível e tudo mais. Então, às vezes a gente fala de trauma, não tem a ver, ou de bloqueio, não tem a ver só com coisas ruins. Então, todo mundo sempre pensa, a pessoa teve que passar por uma situação horrorosa. Não necessariamente. Muitas vezes o excesso de zelo também traz um excesso de perfeccionismo. Então, aquela mãe é tão boa, por exemplo, que eu não posso, então, fazer nada que erre, que seja errado perante os olhos dela, porque senão eu vou desagradar, vou, então, fazer alguma coisa que vai deixar minha mãe triste. Então, isso também é algo ruim, né? Porque aquele ser humano, seja uma mulher, vai acabar desenvolvendo um perfeccionismo, um excesso de cuidado
E de foco, e de não poder errar. E não poder errar é muito... Muito ruim. Gente, é horrível você não poder errar, porque a gente erra o tempo todo. Eu erro pra caceta, e a gente erra Todos muito, muito. E a partir do momento que você acha que tem que ser perfeito, isso traz um peso, né? E isso reflete na face. Por exemplo, a nossa arcada superior do dente, ela representa como foi o período gestacional daquela criança. E essa arcada superior do nosso dente, os 2 dentes da frente, que a gente chama de incisivos centrais, que eu dou aula para dentista também, eles representam o nosso eu. Se aquela criança... Eu já atendi casos assim. A pessoa cai, até como adulto, mas geralmente como criança, e bate sempre os dentes da frente. Quebra, cai várias vezes e bate os dentes da frente. Aí você fala, mas isso é normal, não é? A pessoa pode cair e quebrar. Sim, mas como Jung diz, né, gente? Até que você se torne consciente, o inconsciente governará a sua vida e você chamará isso de destino. Então, assim... E tem crianças que caem e não quebram dente nenhum. Tá entendendo? Ali é o corpo te mandando uma mensagem. Se for o dente esquerdo ou direito, tem que ver, porque às vezes a pessoa é invertida. Ali, às vezes, o lado direito vai ser mãe, o lado esquerdo vai ser pai. Tem isso na face. Depende muito, porque às vezes a confusão tá tão grande dentro da pessoa, os papéis estão tão invertidos que isso também se reflete na face. Assim como na constelação, né? Que todo mundo fala que o lado direito representa pai, o lado esquerdo representa mãe. E, gente, já peguei mais de um caso de pessoa Que era o contrário. Que era o contrário. Exatamente. Porque a mãe tinha mais força do que o pai, ou porque a mãe era mãe e pai. Enfim, histórias, pessoas são. A teoria é uma, né? Mas a gente tem que tratar cada indivíduo como um indivíduo e com as suas particularidades, peculiaridades, enfim. E é exatamente isso do rosto, porque a gente tem linhas que são comuns a todos os seres humanos, mas a gente tem a tua história. Lógico. Por exemplo, continuando com isso, por exemplo, os nossos incisivos laterais do dente, eles falam sobre as nossas emoções. Então, quando o meu dente ele começa a recuar, os dentes laterais, eu estou reprimindo minhas emoções. É que nem o canino. Né? O canino ele é um dente de instinto, de ação perante a vida. Ajuda você a se posicionar perante a vida. Se o seu canino está ficando reto, opa, já está me falando que você está segurando a emoção de raiva, está me falando que você não está conseguindo, que você não está... Alguém em casa tá medindo o dente agora? Tá fazendo aí, porque eu sou uma pessoa fina, né? E você está segurando a sua parte de posicionamento. E geralmente está ligado o quê? Muitas vezes pode ser um posicionamento perante a vida profissional, perante a questão de dinheiro, de tomar o teu lugar ali no mundo e valorizar ali o teu trabalho. Então, sim, essas coisas elas vão reverberando. Por exemplo, o dente inferior, quando ele vai ficando todo amontoadinho, nossa arcada inferior fala sobre como foi nossa primeira infância. Quanto mais conflito eu tive na minha primeira infância, mais esses dentes eles vão se desalinhar. É como o rosto, eu falo, o corpo ele fala, mas o rosto ele grita uma mensagem. Ele grita para que você olhe e se veja de novo e fale. E eu vivi esse processo. Porque é muito profundo. Quando chega nessa parte no meu curso, que as alunas têm que bater a foto do rosto dela, gente, vocês não têm noção, façam um teste. Ah, mas eu tenho... Não, sem filtro. Tem todo um jeito de bater a foto. Você tem que estar no fundo branco, tem que estar reta, tem que estar com o cabelo preso, né? Ali, nua e crua. E você pega uma foto sua ali e você vai olhar para aquela pessoa ali. O que aquela pessoa tem para te dizer? Todo rosto conta uma história. Por exemplo, quando eu vou atender um cliente, eu não quero nem saber o que a pessoa faz. Eu peço as fotos do rosto da pessoa e começo a análise sem saber nada daquela pessoa. Porque o próprio rosto vai me contar. Quando eu pego e olho pro computador, eu falo assim, o que você quer me dizer que quem tem você, né, o dono do seu rosto, não está conseguindo ver? Então, agora eu vou analisar a Ju, né, gente? Ai, gente. Ai, que legal. Agora vocês vão saber de mim. Eu só vou assim analisar. Eu só vou analisar porque a Ju pediu, né? É. Eu acho importante deixar isso claro,
que a gente tem que ter toda uma ética profissional para não ficar analisando todo mundo. E eu também. E nem expor as pessoas. É claro. Porque, olha só, mesmo às vezes a pessoa que tá dentro de uma terapia, nem sempre ela quer resolver. Então, entendam, às vezes a pessoa busca um atendimento comigo, já aconteceu, gente, e várias vezes. E a pessoa tá lá, ela acha que ela está aberta para passar pelo processo e para se conhecer de uma forma mais profunda, porque eu sou essa pessoa que vai no mais profundo, né? E é isso. E aí ela chega lá e às vezes ela retrocede. Então nem sempre, né, as pessoas querem ouvir. E aí não é justo também a gente, às vezes, que sabe alguma coisa, e às vezes o que a gente sabe também é pouco, ir lá e falar, você tem que resolver seu conflito porque lá. Ué, a pessoa não perguntou. Se a pessoa não perguntar, não fala, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também, né? De empatia. De não invadir a vida do outro, o campo do outro, porque se descobriu, então, aqui no podcast, que a boca é mais assim ou mais assado. Eita, gente, segura o tchan. E guarda pra gente a informação. E se a pessoa não perguntar, a gente não fala, né? Eu, pelo menos, eu acho que isso é carinho, respeito e cuidado, né? Da gente ter com as pessoas, né? Também. E isso é muito importante, tudo isso que tu falou. Porque, na verdade, gente, tudo isso nada mais é do que uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento. Então, você tem que olhar primeiro pra você. Vai apontar pro coleguinha, sendo que você já tem aí suas questões pra você ver no seu próprio rosto. Até porque apontar a questão do coleguinha é mais fácil, né? Exatamente. É o que eu falo, gente. No meu curso, todo mundo tem que passar pela análise. Porque o povo entra... Nossa, mas eu identifico... Toda aula, né? Eu, quando faço curso presencial, também assim... Nossa, identifiquei meu filho, meu marido, minha esposa, meu amigo. E você? Você tem que identificar você. Esse curso aqui começa por você. Eu acredito que qualquer processo, né? É muito interessante isso. Eu tô dando uma mentoria agora para quem já é magnetista, quem já é hipnólogo, quem já faz essas coisas todas, mas que não, às vezes não consegue ter aqueles resultados, vocês veem lá na internet do povo tremendo e se jogando. Não consegue deixar a pessoa atingir essas camadas mais profundas. E aí a gente começou semana passada, né, com esse grupo eles já são magnetistas, né? E a primeira coisa que eu fiz foi passar umas vezes para eles executarem até amanhã, né? Amanhã é nosso segundo encontro. A primeira coisa é a gente. Como que você vai fazer uma pessoa passar por um processo que nem você passou? Exatamente. Você quer fazer a pessoa sentir algo que nem você sente, né? Igual eu vejo muito, talvez todo mundo já tenha visto isso. A pessoa é mentora de prosperidade, mas não é próspera. Mentora de relacionamento e o dela Cara, é ruim. eu sou muito assim. Meu Deus! Eu sou muito assim, Ju. Eu nem consigo falar de uma coisa que eu não tenha vivido ou que eu não tenha feito. Eu também não. E não me é sinto porque eu mal. sou perfeita, não. Não. Ao contrário, é justamente porque eu olho para minhas imperfeições e falo, porra, eu não vou ter esse nível de cara de pau. Então, capaz, gente. E isso é muito comum. É muito comum. Muito comum. Então, assim, a gente precisa primeiro trazer pra gente, seja qual for a informação, integrar isso dentro do nosso mundo, né? Pra depois querer falar do outro. E outra coisa, querer falar do outro para quê, né? Se a pessoa às vezes não pedir opinião, né? Então... Exatamente. Segura o tchan, gente. Tem que aprender a segurar o tchan. Como eu falei, isso nasceu de uma necessidade minha. Aham. Para mim. E depois eu apliquei isso para outras pessoas, cronometrando aqui. Mas, então, por exemplo, eu estava hoje falando com uma cliente e ela falou assim, poxa, as pessoas falam que eu sou muito dura no meu jeito de falar com as pessoas. Eu falei, você é mesmo. Era a primeira vez que a gente estava conversando. Os seus lábios, eles são muito finos e retos. Então, me fala de uma pessoa extremamente direta na sua fala. E muitas vezes, se você está falando para uma pessoa que é altamente emocional, ela vai encarar aquilo como uma faca cortando ela. Eu falei, mas em compensação no seu rosto, você tem olhos redondos e grandes. O que me fala de uma pessoa carinhosa, atenciosa, meiga. Eu falei, na nossa face tem um veneno e tem um antídoto. Então, da mesma rigidez que você tem para falar, você também tem a amorosidade. Entender que essa é a sua potência e também pode ser de seu gap e saber que no seu rosto também tem um contraponto, nos traz um poder. Lógico. Nos traz um poder. Uhum. Né?
Tá, vamos lá, vamos pra análise. Então, a gente sempre começa analisando o rosto de baixo pra cima. Então, lembra que eu falei dos textos da face? Que é, então, do queixo... Não, de baixo pra cima? Da última linha do fio de cabelo, que nem tu tá vendo? O teu é bem alinhadinho, mas o meu faz um biquinho, tá vendo? Tô vendo. Então, cada um tem o seu. Aí, as pessoas perguntam, e se o homem, no caso, for careca? A gente sente a diferença na textura da pele, da testa pra cabeça. Geralmente, a testa, ela tende a ser um pouco mais opaca do que o restante ali do couro cabeludo. Então, você vai ver uma divisão, né? No caso, quando essa pessoa não for careca. Aí, você vai medir dessa linha até aqui. A gente pode fazer com os dedos, ó. Você pode colocar os dedos aí. Aí, Meu Deus. deu 5 dedos. Aí, agora, você vai medir do meio da sobrancelha. Vocês vão pegar aqui, vocês vão ver que tem um ossinho aqui. Uhum. Tá vendo? Até a base do nariz. Dá 4 dedos. Dá 4 dedos, é menor. Agora, a gente vai medir da base do nariz até o fim do queixo. Deu praticamente a mesma coisa do que a testa. a testa. E quando tem isso, a diferença, se a gente fosse medir numa régua, ia dar ali alguns centímetros a mais, outros a menos, tá? Mas aqui a gente fez de olhômetro para vocês fazerem aí. O que me diz que dependendo da situação, tu age e depois tu pensa. Dependendo da situação, tu pensa para depois tu agir. Depende de quanto que aquela situação toca no teu campo emocional. Então, tu trabalha dessa forma. Ah, sempre eu vou executando? Depende. Porque a tua testa me mostra, a tua testa ela é arredondada. O que me traz esse formato de testa? Quem tem testa com linha redonda são pessoas que gostam de estudar. São pessoas que são muito sensíveis ao conhecimento e ao aprendizado. São pessoas que gostam de um conhecimento que traga um significado. Não é um conhecimento por conhecer. Quem me conhece tá vendo se tá batendo? Então, assim, por exemplo, e outra, a tua testa, apesar disso, ela é estreita. O que me fala é o seguinte, tu é o tipo da pessoa que tu estuda uma coisa. Se tu achar que aquilo não te interessa, tu deleta. Beijo, não me liga. E acabou, segue a tua vida. Então, só aí eu já tenho essas informações. O que isso traz no nosso relacionamento? Digamos, no caso de um relacionamento amoroso. Não adianta chegar com uma pessoa contigo e falar assim, não, agora eu quero que você veja isso aqui dessa forma, não. Se pra você aquilo não tem um significado, não tem um sentido, mas, gente, você vai se esforçar muito, vai te desgastar porque não faz sentido pra você. Normalmente eu vou falar, não fez sentido, então não vou fazer. Exatamente. E aí, por exemplo, se a gente fala isso, dependendo da outra pessoa, fala, nossa, mas é intransigente, nossa. Mas não quer dizer que porque veio com esse formato que a gente não vai se abrir para coisas novas. Sim, claro. Né? Mas isso fala muito das características. Aí a gente vem pra linha da sobrancelha. Então, tua sobrancelha é grossa. Me fala que tu é uma pessoa com muita energia. Se eu não te conhecesse, se tu não tivesse falado uma palavra, o fato de tu ter uma sobrancelha grossa me fala que tu tem energia. Então, por exemplo, tu tá em casa, aí tu fala, não, arruma alguma coisa para fazer. Tu sempre tem que estar fazendo algo, porque tu tem energia em excesso. E energia criativa. Bastante energia essa pessoa tem. Energia criativa. Então a pessoa fala, nossa, mas você não sossega. Não posso. Eu vim nesse mundo justamente para transbordar essa energia. Meu formato de rosto veio com essas características. Eu vim para ser essa pessoa que transborda, que cria, que gera, que injeta alegria nas outras pessoas. Eu vim para isso. Mas então quer dizer que tu não pode melhorar, aperfeiçoar? A gente falou uma coisa, a gente foi no banheiro, ela falou assim pra mim, não, falando do jeito dela, ela falou, e eu não quero mudar. Não quero, gente, sabe por quê? Porque eu também passei por um processo como o dela, da Jaque, de tentar me moldar ao meio, a pessoas e tudo, isso me deixou triste. Então, hoje eu me aceito e um dos meus pilares de trabalho de vida, de princípios, é a autenticidade, né? Então, também tem que ter muita cara de pau e cunhão pra assumir quem você Com é. certeza. Né? E eu Com sou certeza. assim, sou bagaceira, bagunceira, desse jeitão todo despojado. E é assim, né? E por exemplo, os teus olhos eles são um pouco distantes, o que me fala de uma pessoa extremamente curiosa.
Extremamente. Estudo de tudo, vejo tudo, leio de tudo. Então, se pede pra você assim, olha, Ju, agora eu quero que você foque só nisso. Eu falo, não, pra mim não dá. Por quê? Tu vai ler um assunto, digamos, magnetismo. Aquilo já vai para um outro negócio, que já vai para um outro negócio. E tu vai indo, porque tu é curiosa. Os olhos distantes são características de pessoas curiosas. Extremamente, gente, extremamente. E o que dá facilidade, por exemplo, pra cá, né, pro podcast. Então, normalmente eu nunca tenho uma pauta. Nunca vim pra cá com pauta, porque como eu falo de muitos assuntos, estudo sobre muitos assuntos, eu não preciso normalmente estudar sobre o que a pessoa vai falar. Eu já vou entender o que ela vai falar, já vou saber perguntar, já vou saber conduzir, e porque por conta desses olhos afastados. Olha! É isso aí, garota! Tô aprendendo! Exatamente. E aí, a gente tem o nariz, né? Eu sou nariguda, eu acho. Não. Não? O nariz, quando a gente vai avaliar, obviamente que às vezes aos olhos humanos, não, aquela pessoa tem muito nariz, mas você tem que medir a proporção pro teu rosto. Tá. Então, o teu nariz, em proporção, ele tá ok. Mas o que o teu nariz fala? Ele fala de uma pessoa, por exemplo, que, em termos de prosperidade, por exemplo, tu doa muito. Então, é uma pessoa que, às vezes, acaba tirando de ti para dar para os outros. Eu mesmo. Se a pessoa souber arrancar minhas carcinhas e arrancar as carças, gente. Então, por exemplo, esse conhecimento... Preciso melhorar. Esse conhecimento... Poxa, então eu vim para ser essa pessoa generosa? Sim, mas em excesso... Pode me fuder. É bom que ela mesmo já completa a frase. É verdade. É verdade. Não, eu sou mesmo extremamente em tudo que eu faço. Desde atendimento, a curso que eu dou. É sempre ou demais, até né? para as pessoas, a doação, tudo. Eu sempre dou mais do que as pessoas esperam. Exatamente. Mas é meu, não é uma coisa assim que eu me programei para dar mais. Não, só acontece, assim, eu não tenho problema de compartilhar o que eu sei, de nada. Teu nariz. Entendeu? Então, isso é meu. Realmente é teu, tá no teu nariz. Entendeu? Agora, quando a gente vem para a área da boca, como eu falei, tua boca é assimétrica. Todas as pessoas que têm os lábios assimétricos, o lábio superior é a nossa parte racional. E o lábio inferior é a nossa parte instintiva. Então, quanto mais projetado a gente tem um lábio inferior, mais instinto sexual, mais instinto de fala, não consegue controlar o que fala. Então, são pessoas, assim, muito dadas aos instintos. Eu me identifico, tá, gente? Eu também sou assim. Eu tenho essa característica de boca. E eu sou mesmo, já chego nos lugares abraçando e sou essa pessoa mesmo. Mas essa questão de tu ser muito aberta para o abraço, essa parte afetiva, acolhedora, vem da tua bochecha. Não é então da boca, não. A boca, ela tá muito mais nessa parte assim, por exemplo, da experiência do sentir, da experiência do viver, da experiência muito ligada à matéria mesmo. A intensidade. A intensidade e a intensidade sexual e material financeira. Não entra amorosidade aí. Gente, é engraçado isso, porque se eu vou para um lugar, eu sou inimiga do fim. Eu também, eu falo isso. Nossa, eu tô gritando. Eu sou a pessoa que vai dançar. Eu sempre falo, olha, nos meus primeiros atendimentos, eu sempre explico, olha, se um dia você me encontrar, você é de Campinas, se um dia você me encontrar e souber que tem alguém passando vergonha, dando bafão, é a sua terapeuta, porque eu sou extremamente intensa mesmo, curto horrores. Os lábios têm isso. Aí, ó, pronto, intensidade. Juliana é essa pessoa intensa. Eu sou extremamente intensa mesmo. Muito. No sexo, gente, sou magnetista, Cacildes. Das boas, inclusive. Das boas. Então, assim, não tem como. E aí você fala assim, poxa, eu posso... Aí, por exemplo, você entra a harmonização ali. Se você preencher o seu lábio e equilibrar a ML superior e inferior, você equilibra a razão e a emoção ali. Então, vai diminuir os instintos e os impulsos. Mas para uma pessoa que já é instintiva naturalmente, e aí você começa a colocar muita projeção de boca, tu pode ter certeza
que essa pessoa vai desenvolver alguma compulsão. Compulsão alimentar, compulsão sexual, compulsão de compras, drogas, vício, vai desenvolver. Então, por exemplo, no rosto daquela pessoa já tem muitas linhas de intensidade, que tem outros pontos do rosto. Estou falando aqui em geral, tá? Mas tem muitos detalhes que a gente analisa no rosto. Aquela pessoa já tem uma característica de intensidade gritante no campo da razão, no campo da emoção, no campo da ação. É muito. E aquela pessoa toma-lhe boca naquela pessoa. Tu pode ter certeza que aquela pessoa vai ficar descompensada. Vou dar um exemplo. Anitta. A Anitta, ela, se você pega, né, vai pegando a Anitta, ela já era uma pessoa super comunicativa, tudo, mas a Anitta começa a colocar projeção de boca, projeção de boca, projeção de boca. Ela foi colocando num nível absurdo projeção de boca. E o que trouxe para ela? Claro que não é só isso, né, gente? Estou fazendo aqui, é um conjunto de coisas, né? Mas a Anitta, ela traz isso e ela começa a ter, por exemplo, ela fica viciada em trabalho. Igualmente viciada em sexo. Não é que aquilo já não estava nela. Foi... Só potencializou. Exatamente. Entendi. E aí, por exemplo, hoje eu acompanho algumas coisas relacionadas a ela. Eu e a minha amiga, né? Porque a minha amiga viu um vídeo da Anitta sobre o magnetismo e foi assim que a gente descobriu. Chegou até vocês. E ela falou, olha, a Anitta tá fazendo, vira e mexe, ela tá em retiro, ela tá fazendo... A Anitta seria uma pessoa para dar uma tiradinha de ml de boca ali. Seria importante. Porque se tu olhar pro rosto da Anitta, a boca chega, ela tá aberta. De tanta ml que tem ali. Então, projetando muito. E eu vi uma entrevista dela dizendo, eu virei a Anitta, eu não sou a Larissa. E por quê? A boca tem um impacto muito grande. E aí, lembrando que a boca tem a ver com a genital, que ela falou lá no começo. Sim. Então, se a pessoa viciou no sexo e tal, aí são muitos fatores, né? São muitos fatores. E o queixo da gente, por exemplo, às vezes você não consegue impor sua vontade para as pessoas. Não estou falando do teu, né? Mas até falando... quando o nosso queixo é muito para dentro, que a gente chama de retrognata, você tem dificuldade de se posicionar. Então, olha aí como é que é teu queixo. Você não consegue falar não para as pessoas. Você não consegue dizer que você não gosta, não quer. Eu? Não. Tá. Ensinando o queixo de uma forma geral. Não, tá. o teu queixo tem uma linhazinha aqui, você tá vendo? Eu também tenho. Bem aqui, tá vendo? Tô vendo. É linha de teimosia. Sou, gente, uma mula empacada. Pessoas teimosas têm essa linha, que é uma curvazinha que faz bem aqui, ó. Aham. Então, se você tem essa linha, você é uma pessoa extremamente teimosa. Eu também sou. Que é esse uzinho pra baixo. E aí, que eu eu chamo. não tenho problema de falar, não. Não, Né? ao contrário. Tu te posiciona, né? Capaz. E com teimosia. Vamos, não. É, Você quer, exatamente. Zero, e nem dou desculpa. Não vou, não, porque hoje eu tenho um programinha pra fazer. Você quer ir, não. Eu não tô afim mesmo, é isso. Por conta da tua boca, como eu falei, a face é um conjunto, viu? Que a gente veio mapeando, e eu falei de uma forma geral. Mas você vai somando tudo. Chega aqui, se a pessoa tem lábios assimétricos, se a pessoa tem a linha da teimosia, se a pessoa já tem um queixinho mais quadradinho, como o teu, é uma pessoa que se posiciona na vida. Então, tudo impulsiona para ser uma pessoa que fala, para ser uma pessoa que chega e fala, não gosto, não quero, é assim, é assado. Então, você já tem essas características, que são maravilhosas e que, em excesso, a gente realmente vira uma mula empacada. Eu falo por conhecimento de causa. Então, quando falar assim, pô, você é teimosa, eu sou muito teimosa. Porque, na verdade, nós somos extremamente determinadas. Essa linha, ela nos fala assim, ó, você tem característica aí para teimosia. Mas você tem uma força de determinação muito grande. Você tem essa linha. Então, são pessoas determinadas. É que é o limiarzinho ali, né? Da Entre determinação a teimosia e a teimosia. Mas isso fala de pessoas extremamente determinadas. E aí? E a bochecha que você ia falar? A bochecha. A bochecha é a nossa área afetiva. Então, tu vê quando tu ri? Pula aqui, né? Às vezes, se eu comprar óculos errado, chega a erguer o óculos assim. Exatamente. Pra gente fazer essa análise, quando a gente vê um bebê, que é, né? Porque nem todo bebê é bochechudinho. Não. Não. A bochecha nos fala de
afetuosidade, pessoas afetuosas. Aquele bebê que tem muita bochecha vai se tornar um adulto ali afetuoso, amoroso, acolhedor. Você tem. E quando eu falo da bochecha, gente, tem vários níveis, né? Tem muito projetada, tem quando você projeta, quando você ri, né? E aí, mas, por exemplo, a Ju é uma pessoa que ri o tempo inteiro. Ela é leve, ela é divertida, ela é alegre. Então, toda hora essa projeção. E essa comunicação, né, é de acolhimento. Então, você é essa pessoa instintiva, sexual, sedutora, mas altamente afetiva e amorosa. Que essa compensação, se não tivesse a tua bochecha ali, se não tivesse essa linha curva na linha da tua testa, seria uma pessoa que sairia atropelando todo mundo. Tudo bom? Mas, assim, então isso é importante. Sim. A gente olhar para esses no pontos. todo, né? No todo. E, cara, eu brinco, né? Eu falo, olha, se não fosse essa curvinha aqui pra direita, tinha caído ali. Eu fiz uma análise que foi muito, 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 muito acessada, que eu faço quando tem um acontecimento muito assim, que foi do marido da Ana Hickman. Aconteceu o caso no domingo, eu fiz a análise no mesmo dia. Eu não esperei o desenrolar da história. E eu fui marcando as linhas no rosto dele e falando as características que ele tinha, né? Então, eu falei, olha, vocês podem esperar que ainda vai vir muita coisa. Porque ele é uma pessoa que tende a ser manipuladora. Vou assistir essa análise, gente. Pra não cair no carro do golpe. Assistam! Fala seu Insta. A gente é @Jaqueline Fraga. Com Q, tá? Tem um C antes, porque quiseram colocar meu nome assim muito bonitão, com C, com Q. Mas coloca Jaqueline Fraga que vai aparecer lá. E acompanhem. Eu sempre faço análise e de tempos em tempos eu abro live e faço análise assim, ao vivo. A primeira pessoa que fala, eu falo, liga a câmera aí, eu analiso em tempo real a pessoa. Ai, gente, a oportunidade de se conhecer. É muito legal, com todo o respeito e também... Claro. Né? Jaque, e só pra finalizar, que nosso tempo tá super acabando, me fala como foi pra você o magnetismo. Ai, gente... Que aí eu já faço propaganda do magnetismo, né? Porque eu já chamo vocês para as próximas vivências. É isso aí. Me fala, já que a gente se conhecia numa vivência de magnetismo, entre outras coisas. E o ponto forte, o ponto alto, né? Foi na hora que ver o aplicando o magnetismo, acho que já foi Sim. o primeiro contato, né? Sim. E depois que teve uma demonstração. Ela tá rindo. Cara, então, teve uma demonstração que uma pessoa fez em mim. Então, esse foi seu primeiro contato. E depois você recebeu o magnetismo, viu outras pessoas recebendo. Como foi essa experiência pra você? Gente, do magnetismo. O magnetismo, ele vai trabalhar ali a nossa potência, que eu percebo que é uma trava na maioria das pessoas, que é a nossa energia sexual. Então, a energia sexual, gente, é a nossa energia de autoestima, a nossa energia de criação, a nossa energia de poder. Então, quando você aciona esse magnetismo, literalmente, você magnetiza aquilo que você quer para sua vida. E é uma força tão poderosa que eu cheguei na minha casa, eu não conseguia dormir. Eu também não. Elétrica. Gente, eu te digo, é porque foi num domingo e eu já cheguei ali, já era 9, 10 horas. Mas eu teria, assim, eu ainda trabalhei, eu teria ministrado um curso de 12 horas. Eu estava, assim, com uma energia infinita. Então, o magnetismo trouxe para mim um despertar, no caso da Jaqueline, que já tem esse instinto aflorado, e que eu me percebi que eu não estava usando ele na potência que eu deveria. Ai, que maneiro, já. Então, eu tô muito feliz e agora vamos com tudo. É isso aí, que legal. Né? E é muito doido, né? Porque as pessoas veem, às vezes ficam assustadas e até acham, será que aquilo é verdade? Não é possível. Aqueles espasmos, aquilo que a pessoa tá sentindo, aquilo não deve ser real. Gente, eu era essa pessoa, tá? Eu também, já que eu também, eu honesta. via na internet e falava, mentira. Mentira que a pessoa fica aí, se estremelicando, capaz. Agora, vamos lá ver eu. Gente, porque quando você libera, né, o seu campo de energia,
E a energia só flui, né? Você acaba não tendo muito controle do corpo, a não ser que você trave, né? Porque aí também você pode escolher travar e tá tudo E certo. tá tudo bem também. Né? Mas gente, recomendo aqui, propaganda, vão fazer. A Ju, ela tem essa expansão dela. Então, o que é legal? Eu gosto muito de pessoas que vivem aquilo que elas pregam. Você vive isso. Então, eu admiro. E eu acredito que esses, na minha opinião, são os melhores profissionais. Então, assim, vale a pena, vão fazer. Vamos passar com essa mulher incrível. Libera isso aí que tá travado. Se você tem pouco lábio, se você tem muito lábio. Tem muito nariz, pouco nariz. Não vou olhar pro nariz de ninguém. Não vamos nos tolir de nos permitir. Tá entendendo? Então, é isso, gente. Então, vamos viver. Recomendo, amada. E viver e se conhecer, né? Passar por uma análise é um autoconhecimento, passar por uma experiência assim é autoconhecimento, tudo né? Basta a gente querer. E cada um encontrar também a forma como se sente bem dentro desse processo, né? Exatamente. É isso, Jaque! Ah lá, gente, as mulheres dos lábios. Agora tá sério. Não consegue se controlar. É por isso que eu falo, gente, tu vê que a risada é até parecida. Quando eu dou curso, eu falo, junta todo mundo que tem os lábios assim aqui, Cara, as pessoas se comportam iguais. Eu filmo isso, são iguais. Interessantíssimo, né? Porque aí não adianta quando vai falar, porque essa característica é latente. É bem legal. Não dá pra segurar o tchan sempre, gente. Nem estamos querendo segurar. Nem estamos querendo. Um beijo pra vocês, Jaque. Muito obrigada. Querida, e até a muito próxima. obrigada. Até a próxima. E Tchau. até, gente. Até.